gente, sejam bem-vindos a mais um Caso Bizarro. Hoje eu tô aqui com o Paulo Ratz. Oiê, de novo, no hein? Livraria em Casa, de novo. By popular demand. By popular demand. Pediram, eu trouxe. Se não pedissem, eu ia trazer também, entendeu? Porque aqui quem manda sou aquela. Mas tá aqui, está aqui no meu estúdio, que eu criei no quintal da minha casa. Chiquérrimo, gente. Da outra vez não foi assim, não, tá? Da outra vez, querida. Como é que foi da outra vez? Foi pelo computador. Eu tava na minha casa. Ai, que horror! Foi assim. Gente, zero chique, nossa. E você me chamou pro seu escritório, né? Exato. E olha que eu te entreguei. Eu acho que a gente só se viu pessoalmente no meu escritório quando a gente gravou pro meu podcast, não lembro mais. Não, na fila do... Na fila, não, mas a fila foi antes ou depois, eu já não lembro mais. A fila foi depois, foi na fila do que mesmo? Da Avril Lavigne, que eu ai, não, tipo, sou contra furar fila, gente, foda-se. Tinha mais de um quarteirão na frente, encontrei o Paulo, entrei e furei a fila. Entendeu? Ai, é errado, então me processa. E você tava com cabelo azul, então tava chamando bastante atenção. E vários fãs vindo falar com você. E você furando na fila. E eu furando a fila. E a gente também se viu no Primavera Sound, não foi? No Primavera. Olha só. E depois teve mais em outro lugar, eu acho. A gente se encontrava toda hora. Só que é quando seu cabelo era azul. Porque verdade. aí eu, tipo, aquilo chamava minha atenção, eu via. Mas sabia que eu pintei o cabelo, ninguém nunca mais falou comigo? É verdade, sério. Então, tipo, eu tô isso. tendo um pouco... Assim, eu tô naquela fase que, tipo, parece que assim, não deu certo mais, sabe? Tipo, eu dava certo quando eu tinha o cabelo azul, aí eu pintei de preto, ninguém mais sabe quem sou eu. Não, é porque o preto você acaba se disfarçando ali no meio da galera. Tipo, é só mais uma no meio da multidão. Só mais um cabelo preto. Acho que eu vou criar alguma coisa, assim, tipo, não sei, uma coroa de flores. Um acessório novo. Vem aí. Bom, nossa, quanta bobagem, né, por início. Pelo amor de Deus, desculpa, galera. Vamos começar então com o nosso quadro Monstro de Infância. Vou deixar o Paulo aí pensando no que dava medo quando ele era criança. E aqui a gente vai ouvir alguns. E o primeiro monstro de infância é da Natália. Então vamos ouvir qual que é o monstro dela. Oi pra todo mundo, sou Natália de Santo André, São Paulo. Um dos maiores monstros de infância que eu tive foi a minha irmã. Quando eu era bem pequenininha, assim, bem criança, uns 6 anos, 7 anos, ela me obrigou a assistir A Volta dos Mortos-Vivos. E depois ela fingiu que morreu. Eu entrei em pânico, desesperada. E depois ela reviveu como um zumbi. E aí ela corria atrás de mim e eu tinha que trancar a porta. E ela fazia isso sempre. E eu sempre caía. Eu sempre achava que ela morria, depois ela virava zumbi. Aí ela ia andando atrás de mim, tipo, se arrastando. Então, assim... Foi um trauma. Acho que foi um trauma, né, na verdade. Mas agora eu amo zumbis. Mas foi um grande monstro de infância. Eu tinha pavor quando ela morria e revivia. É isso. Tchau, beijo. Gente, eu acho que assim, a gente tem um troféu de pior irmã. Eu amei a parte do eu amo zumbis, mas não a minha irmã. Ela foi mencionada. Não, né, total. Tipo assim, cara, que irmã horrorosa, eu amei. Mas é sempre assim. Eu te passei isso com primos também. Você passou isso com primos, né? Eu contei também das coisas que os meus primos inventavam. Mas, gente, que sensacional que ela morria e voltava como zumbi. Pelo menos ela manteve o misticismo da coisa, entendeu? Ela fez corretamente. Verdade. Gente, já pensou? Cara, eu fiquei muito apavorada. E ela, tipo, correndo pra fechar a porta. Não, eu sempre... Eu era uma criança muito impressionada, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas você acha que você ia ficar muito tenso com essa irmã? Sei, nossa, demais. Eu tinha medo do meu primo fazer só assim, botar o dente pra fora, que era uma imitação. Era uma imitação de vampiro, que vocês não estão vendo o vídeo, mas é só botar o dente de cima pra fora, só isso. Assim? Eu entrava em pânico completo. Pânico. Pelo amor de Deus. E eu me lembro disso até hoje, pra você ver como é que a memória fica. Fica eu já não sou muito. mais jovem. Bom, agora a gente já viu o monstro de infância da Jéssica. Oi, Mabê. Oi, pessoal. Então, o meu monstro de infância foi o filme Jurassic Park. Eu assisti quando eu tava no pré, na escola, eu tinha 5 para 6 anos. E eu fiquei completamente aterrorizada com aquilo. Na minha cabeça não fazia sentido que era um filme. Em alguma parte do mundo aquilo acontecia realmente. Eu fiquei muito assustada. Eu passei semanas dormindo na cama da minha mãe porque eu não conseguia ficar sozinha. Enquanto os meus amiguinhos da escola todos eram fascinados por dinossauros, eu ficava extremamente desconfortável. E hoje, aos 30 anos, eu já não tenho mais
mais medo do Jurassic Park. Mas eu ainda assisto e ainda me dá uma coisinha, assim, sabe? Eu não fico totalmente à vontade na frente deles, não. Ai, eu amo. Amiga, quando a gente é criança, tudo faz um sentido tão louco na nossa cabeça, né? Não, muito. Tipo assim, eu tinha medo de dinossauro, mano. O que vai acontecer, sabe? Do nada, um dinossauro vai surgir. Pelo menos era um bicho que ela não tinha como encontrar, né? Mas, meu Deus. Você lembra a primeira vez que você assistiu Jurassic Park? Nossa, eu não me lembro se foi a primeira vez, mas eu me lembro de marcar muito a minha infância. Eu era muito apaixonado pelo Parque dos Dinossauros e tal, aquela coisa toda. E, nossa, eu gosto muito. Tem um livro até hoje, não li, né? Mas... Cara, eu sou apaixonada, assim, por mim. Eu queria ter vivido aquele parque. Eu era louca, assim. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Nossa. Eu assisti com 7 anos de idade, se não me engano. E eu fiquei enlouquecida. Pra mim, era tipo assim, como, sei lá, se eu tivesse chegado em Hollywood, sabe? Porque imagina, eu era uma criança do interior de Minas Gerais. Tava em São Paulo, né, num lugar enorme. E era um filme muito diferente, assim. É um filme diferente de tudo que eu tinha visto naquela época. Então... Nossa, foi tão foda pra mim, assim, tipo, foi uma coisa meio mágica, assim. Sim, nossa, marcou muito. Eu tenho um primo que, coitado, agora ele tem a minha idade, quase não mentira, ele tem uns 20 anos, mas assim, quando ele era criança, era total oposto. O dinossauro era absolutamente tudo que ele consumia o tempo inteiro, era coisa de dinossauro. E é engraçado ver como com outras crianças é uma outra parada completamente diferente. Não tem nada a ver, né? Não faz nem sentido. O próximo monstro de infância é da Camila. Esse é muito bom. Oi, Mabê. Oi, Paulo. Meu nome é Camila e o meu monstro de infância eram as lendas urbanas que passavam no programa do Gugu, na época quando ele ainda apresentava o Domingo Legal. E assim, domingo por si só já é um dia muito assustador, né? Mas pra completar, eles ainda passavam essas lendas e, enfim, traumatizavam o domingo da criança dos anos 2000 por completo. E se eu não me engano, cada domingo era uma lenda diferente que eles passavam. E uma das que mais me traumatizou era uma lenda de uma mulher que pegava um táxi durante a madrugada pra passear por São Paulo. E aí, no final, o taxista descobria que a mulher estava morta e ele ficou passeando com o espírito da mulher durante a noite inteira por São Paulo. É melhor isso do que a gangue da bicicleta. Quando o motorista chegava na casa dos pais dessa mulher, ele via as fotos ali da mulher que tinha morrido e aí ele ficava apavorado e tal quando ele descobria. E no final do episódio ali, né, a câmera focava na foto, assim, e aí a foto da mulher piscava, assim, pra ele. Era uma montagem super tosqueira, mas eu lembro que me traumatizou muito na época, e a minha mãe depois me proibiu de ficar assistindo. E é isso. Beijo, amo o podcast. Amiga, eu assistia tudo dessas coisas. Eu Linha também. Direta, coisas do Luciana Gimenez, Ratinho, o programa do Ratinho também tinha casos bizarros, assim. Eu assistia tudo. A ET de Varginha, Chupacabra, tudo era da minha época, né? Da sua também. Sim, não, gente, um drama. Eu amo. A musiquinha que eles usavam pra falar de ET, sabe uma musiquinha? Eu não vou conseguir evitar, mas tem uma musiquinha específica que eles sempre usam pra história de ET, que ela é aterrorizadora. Olha, Dantas, coloca essa musiquinha aí e vamos ver. Vamos agora então pro monstro de infância da Jéssica Roberto. Oi, Mabê, oi, Paulo, oi, pessoal. Eu tava tentando lembrar o meu monstro de infância e eu acabei de lembrar que 2 deles faziam parte do TV Cultura, do Rá-Tim-Bum. O primeiro era o Etevaldo. Eu tinha muito medo do Etevaldo, não sei os motivos, eu achava ele muito estranho. E o segundo era o que eu tinha mais medo, que era o professor Tibúrcio. Que ele chegava todo rodando, ele é todo de branco, aquele negócio. Nossa, me dava arrepios. Ele falava, olá, classe. E nesse momento eu saía da sala. Eu tinha muito medo. Tem uns outros medos, mas agora eu não vou lembrar. Mas esses eram os principais da minha infância. Tem um TikTok no meu TikTok, óbvio, que eu falo só sobre Castelo Rá-Tim-Bum. É um dos maiores traumas da minha infância. Eu tenho pânico. A atmosfera, a música, tudo tem pânico. Nossa, é tudo. Eu era apaixonada. A única coisa que me dava medo no Castelo Rá-Tim-Bum... Ai, meu Deus, esqueci. O monstro do esgoto, não é? É o monstro, Eu não sei é? lá, eu não assistia. Você não assistia? Não, eu não conseguia. Eu via na casa dos qual? outros, quando eu era obrigado a ver. E, tipo, é engraçado porque o Castelo Rá-Tim-Bum, ele passava num outro canal, né? Que era, sei lá, TV Cultura, sei lá qual era o nome. E ele tinha... Era um canal que a qualidade de imagem era piorada. Não era igual ao Globo, por exemplo. Então ele já tinha um blur, assim, um esfumaçado na tela. Sem muita tonalidade, as cores eram meio mortas. Ai, eu amo.
Nossa, tudo isso pavor. Era o Mal, gente. O Mal era um monstro roxo que habitava os encanamentos do castelo. E eu tinha muito medo do Mal. O Mal, nossa, dava muito medo. E ele tinha um assistente, que era o Godofredo. Ai, cara, era tudo, Sabe o que me lembra? Que eu também tinha muito medo quando eu era criança? Aquele filme Super Xuxa contra o Reino do Baixo Astral. Nossa. Que pânico desse filme. Aquele filme é podre. Gente, podre de desespero. Tem o cachorro dela, o Xuxo, que você fica mal por ele o filme inteiro. Que não é um cachorro, é um boneco. E o Caran lá, que faz o do mal lá do negócio. Mal. É tipo... Ele é muito bom. Nossa. Mas aquilo pra criança é muito pesado. Mas é isso, a nossa infância a gente sofreu demais, né? Bom, e agora a gente tem um último monstro de infância que a menina mandou assim, ó, no último segundo, lá no Telegram, gente. Quem é meu apoiador vai ter um Telegram que eu coloco lá, hoje eu vou gravar com fulano, então a galera manda o caso bizarro, mandou aí pra gente. Então vou tocar agora o da Tamile. Oi, Mabê, oi, Paulo, tudo bem com vocês? Bom, eu tive muitos monstros de infância, mas um deles é um monstro um pouco engraçado. Quando eu tava ali na 4ª série, eu nunca tinha tirado nota vermelha ou ficado de recuperação no colégio. Mas quando eu passei pra 5ª série, eu comecei a ficar de recuperação e tirar nota vermelha em 2 matérias, em inglês e em matemática. Eu não entendia nada de inglês. Parecia que aquilo pra mim era, assim, de outro mundo. O monstro da infância dela. E bem nessa época tinha o filme do Rap Fit, o Pinguim, e os pinguins cantavam nesse filme, né? Eu assisti o filme em português, óbvio, porque eu era criança, eu não entendia inglês e era um desenho. Só que tinha algumas partes específicas que os pinguins, eles cantavam em inglês. E aquilo me dava muito medo, porque eu não sabia inglês. E começava a me dar um negócio assim que parecia um pânico dos pinguins cantando em inglês. Meu Deus! Era um ritual. Era um ritual. A música da Xuxa ao contrário, entendeu? Exato. Era ritual. Eu amei. Nossa, eu tive muito problema com inglês também, porque eu estudei em duas cidades diferentes a 5ª série. Então eu comecei numa cidade, depois eu mudei pra outra. Então, o primeiro semestre num colégio público e o segundo semestre num colégio particular. E aí, o inglês de um colégio era tipo assim, sei lá, hi, hey, e o outro já tava falando frases inteiras, assim. E aí, tipo, eu simplesmente buguei, assim, eu era muito mal. Aí eu tive que fazer aula de reforço de inglês. Eu lembro sempre disso, assim, que eu tinha minha professora dava aula de reforço. Eu sempre fui aquela gay americanazinha, sabe? Que, eu quero falar inglês, aí eu aprendia mais rápido que todo mundo, e aí eu ensinava pros outros, era muito... gay desde criança. Mas depois eu peguei bem, assim, por causa de jogos, né, principalmente. Os jogos me fez acabar ficando mais próxima. Bom, mas é isso, e quais são os seus monstros de infância aí? Contam pra nós. Eu? Eu já tô achando que é o público. Sabe o que é mais aqui? Como assim? Essa é a nossa plateia. Não, além de Castelo Rá-Tim-Bum, que com certeza é o meu maior, a novela A Viagem. Era... Sabe por quê? Não Lógico, só por Alexandre, tudo. né? Não só pelo Alexandre. Não sei se você lembra, mas tinha um cara que usava uma máscara. Sim. E porque ele sofreu alguma coisa, algum acidente, uma queimadura, sei lá. Uma queimadura. E tem algum momento que eles tiram a máscara e o rosto dele tá muito... acabado, queimado, tem uma parada muito... E aquela imagem me marcou muito, porque eu era criança, né? Eu tinha, sei lá, 5, 6 anos. E aquela imagem me marcou muito. E eu lembro de ficar com medo de pessoas mascaradas no geral. Então, tipo, daí eu evoluí pro medo de carnaval, por exemplo. Eu tinha medo de carnaval quando eu era criança. Porque eu morava em bairro pobre, era muito bate-bola, sabe? Tem bate-bola em São Paulo, sei lá. O que é bate-bola? Os caras vestidos de fantasia de carnaval, mas era uma fantasia que cobria seu rosto inteiro. Mas era só tipo, no gorila. carnaval. Você nunca viu gorila batendo bola no chão? Não é da sua... Não faço Gente, será que isso é uma cultura carioca só apenas? Mas é que eu sou mineira, né? Então não tenho... Então um cara enorme, vestido de gorila, com uma roupa muito, tipo, quase um vestidão. Toda cheia de babados e etc. Mas era uma vibe meio gorila. E ele usava... E a cara coberta. E ele usava uma bola, segurava uma bola de plástico. E ele batia com essa bola no chão. Então eles andavam batendo a bola no chão. Por isso chama bate-bola. E era uma coisa meio aterrorizadora. Porque eles chegavam, tipo... tipo aqueles filmes aquele outro lá que mata todo mundo por 24 horas é permitido. O The Purge. Tipo uma vibe assim, meio... Enfim.
Tá, a gente teve Zumbi, teve o Etevaldo do TV Cultura, mas a gente vai ter um outro monstro de infância também hoje que é diferente, que é o quê? Que é o Monster of Childhood. Olha que chique. E já vou começar aqui, que é o Demônio de 4. Normal, tranquilinho. Oi, Mabê e Paulo, me chamo Mia, moro numa cidade no interior do Maranhão. Antes de ir para os casos em si, quero contar que minha família já tem histórico com sobrenatural e após vários acontecimentos visitei um centro espírita onde uma entidade revelou que eu também era médium. O quarto do meu irmão e o meu dividiam um jardim de inverno, então do meu quarto dava para ver uma parte do quarto dele, porque os vidros não tinham cortina. Chique. Ok, achei chique. Um jardim de inverno. E aí cada quarto de um outro lado, de outro que se via. Achei bem coisa de série. Bem coisa de série. Enfim, vamos ao ocorrido. O ano era 2017 e em casa tava um clima pesado, estranho, porque os meus pais estavam em vias de separação. Eu lembro que nesse dia era lua cheia, porque apesar de todas as luzes desligadas, a lua iluminava tudo. Pouco antes de dormir, eu tava deitada mexendo no celular, quando, de repente, comecei a sentir calafrios e me arrepiar inteira e tive a sensação de estar sendo observada. Na hora eu congelei por alguns segundos, mas destemida como sou, resolvi olhar. Me arrependi no mesmo instante. Tinha uma silhueta alta e toda preta me olhando fixamente através do vidro do quarto do meu irmão. Eu não sei como ou porquê, mas eu tinha certeza de que era um homem e que não era coisa boa. Fiquei encarando por alguns segundos para ter certeza de que não estava ficando doida, mas desviei o olhar. Aquilo sumiu, mas a sensação ruim não desapareceu. E eu dormi normalmente. Naquela madrugada eu acordei sentindo um peso absurdo no meu peito e falta de ar. Quando eu abri os olhos, eu dei um grito tão alto que eu não sei como os vizinhos não ligaram pra polícia. Simplesmente tinha uma coisa horrenda de 4, sim, de 4, em cima de mim. Estava com os joelhos na minha barriga, as mãos no meu peito. Meu Deus, gente. E o rosto, se é que eu posso chamar aquilo assim, colado ao meu, me observando bem de perto. Nunca consegui descrever direito, mas eu sei que era muito feio. Levantei rápido da cama e vi a sombra subindo e indo pro canto do quarto. Ficou bem no encontro das paredes e teto. Corri para ligar a luz enquanto berrava, chamando pelo meu pai. E procurava uma roupa para vestir rápido, porque eu tinha mania de dormir só de calcinha. O tempo todo olhando para trás para ver se aquela coisa ainda tava ali. E sim, ela tava. Me encarando de volta e me causando as sensações mais horríveis que eu já senti na vida. Só de lembrar me dá angústia e vontade de chorar. Quando finalmente consegui sair do quarto, fui à porta do quarto dos meus pais e comecei a esmurrar a porta. Eu gritava e chorava e mesmo assim eles não ouviam. Então meu pai acordou e foi olhar a casa inteira, porque na agonia eu não conseguia explicar o que tinha acontecido. E ele achou que alguém tinha invadido a casa e estava no meu quarto. Depois de não ter encontrado nada, ele voltou pro quarto dele e já mais calma no colo da minha mãe, eu comecei a contar o que aconteceu, mas eu me desmanchava em lágrimas e arrepios sempre que descrevia a criatura. Aquela noite foi horrível, não preguei os olhos e passei meses dormindo com os meus pais. Detalhe, eu tinha 17 anos e nunca tinha dormido com eles. No dia seguinte, meu pai, que é cético, confessou à minha mãe que teve uma sensação ruim ao entrar no meu quarto, que também se arrepiou inteiro. Pra mim, ele só falou que deveria ter sido um pesadelo e que era bom eu orar antes de dormir. KKK. Importante dizer que não poderia ser meu irmão me observando no vidro, pois o mesmo tinha ido pro sítio com os nossos primos no dia anterior e só voltaria dali a 2 dias. Bom, e porque o seu irmão não sai correndo pela parede, né? Voando na parede. Na sua cara. Na sua cara, fica, né? Esse foi o meu relato, tem mais alguns, tipo o espelho estourando sozinho quando viu coisa ruim de novo, e alguns da minha mãe que me deixam besta até hoje, tipo ela sonhando com o assassinato e quando acordou descobriu o que aconteceu de verdade. Meu Deus, mas que depois eu conto. Espero que tenham gostado, perdoe-me se tiver ficado grande, amo você e o podcast, uma beijo. Amiga, eu achei muito pesado. Pesadíssimo. Eu fiquei você tava super rindo. Nossa, ele tá se divertindo, não, mas eu tô depois... Não, depois eu tava... Daqui a pouco veio o homem em cima de mim. Porque assim, normalmente, o que eu penso? A gente viu um vulto, a gente ouviu um barulho, a gente viu alguma coisa e de repente piscou o olho e não viu. Tem umas coisas que acontecem assim, que é quase uma falha na Matrix, assim, na real. Pode ser ou pode não ter sido. Exato. Mas, gente, a pessoa viu o cara em cima dela, com a cara em cima dele. Não só isso, ela abriu os olhos e tinha uma cara... Não. Exato. Isso, ela descreveu uma das coisas que mais me arrepia. Sim. Que é um negócio de você abrir os olhos e ter um rosto na sua frente. Tipo, porque assim, ok, um rosto ali ali, tipo, do outro lado na parede, assusta. Sim. Mas você abrir os olhos e ter a porra de um rosto na tua cara... Sim. Pelo amor de Deus. Mas você não anda em casa de madrugada, quando você vai, sei lá, beber água e ir ao banheiro, e você não acha que a cada esquina você vai encontrar um ser?
Porque eu sempre acho que isso vai acontecer. Eu não acho isso, não. O que eu acho no meu quarto é que toda vez que, por exemplo, eu tô deitada na cama, aí se eu, tipo, deito de costas pra porta, eu falo, lá, vai deitar alguém aqui na cama. Vai aparecer alguém na cama. Ah lá. Eu vou virar. Tipo, se eu virar, vai ter alguém. Certeza. Então tem essas coisas, tipo, que é quase como se eu estivesse postando comigo. Se eu virar, vai ter alguém. Sim. Mas pra buscar água, geralmente não me assusta. O que tem me assustado é porque eu não ando no escuro, assim, à noite. Mas por nada, assim, não é medo, não. E aí eu peço pra Alexa acender a luz, aquela é lerda. A minha Alexa, tá com problema. da sala tá com um problema, não sei. E ela é lerda. E aí eu peço pra ela, e aí demora um pouquinho, ela, ok. E aí depois que ela falou, tipo, que acende a luz, eu já tô até na cozinha. Ela fala, querida, cada um no seu tempo, no seu horário. No seu tempo. E aí eu fico assim, porra. E aí acho que ela acaba me deixando meio nervosa às vezes. Eu fico com medo. Eu fico com medo quando eu vou em hotel também, de ficar trocando de ambiente, de ir pro quarto, do quarto pro banheiro, do banheiro pro quarto. Eu sempre acho que a qualquer momento vai surgir alguma coisa. Isso é uma parada. Eu nunca vi nada, mas eu sempre acho que vai chegar a hora que eu vou ver. Você sabe? tem ansiedade? Eu tenho muita ansiedade. Tipo, é ansiedade que eu digo assim, diagnosticada. Diagnosticada. Eu tenho aqueles pensamentos intrusivos de, por exemplo, a gente tá aqui conversando e eu imagino que isso aqui vai explodir. Vai vazar um gás aqui e aí vai explodir. Eu imagino a sua cabeça sendo decepada, a gente caindo no chão. É exatamente assim que acontece na minha cabeça. Então, é assim que eu sou. E é isso que eu tenho quando eu tô Mas o meu diagnóstico é TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Não sei se é o teu caso. Não. Mas eu tenho muito essa coisa de, tipo assim, eu tô sempre antecipando e pensando na coisa mais absurda e mais bizarra e mais horrível do mundo. E eu nunca passei por nada. Tipo, nunca fui assaltada, nunca vi uma arma. Mas será sabe? que não é tipo porque você assim, só lê história de terror pra fazer os dois podcasts que eu porque não é porque eu sou assim, eu sempre fui assim. Não, minha psicóloga falou, olha, você tem que parar de se colocar em situações onde você vai assistir, ler ou ver coisas muito pesadas. Porque isso tá te dando gatilho de ansiedade. Entendi. Por exemplo, eu tenho muito medo de avião. Exatamente porque quando eu tô no avião, eu imagino ele explodindo, sabe? Então ela fala, não assiste mais vídeo de avião caindo. Que eu assisto muito vídeo de acidente, de coisas assim. Não, pelo amor de Deus. Eu adoro saber todos os detalhes. Você é doido. Então, mas aí é aquela coisa de que eu não posso, mas eu... Mas isso eu não procuro. Tipo, eu não procuro alguma coisa que me dá medo. Só histórias horríveis pra trazer aqui pro... Mas isso nunca me... Eu sempre fui assim. Tipo, eu sempre peguei táxi. Por exemplo, eu tenho pavor de pegar táxi Uber. Pavor. Pavor. Pra mim, eu entrei num carro... A qualquer momento eu vou ser sequestrada, estuprada e morta. É uma sensação que, tipo, que é bizarra. Estudar e falar dos casos não mexe tanto, sabia? Os próprios casos bizarros não me pegam. Porque eu fico assim, não foi comigo, não sabe? Tipo, só um ser estranho. Às vezes esse ser, por exemplo, que ela viu, tá na sua cara todo dia, mas você não vê porque você não é médium. Exato. Isso eu também penso, sabia? Eu penso assim, será que tem algum espírito muito maligno aqui em volta nessa sala? Eu não vejo porque eu sou burra. Vendo. Porque eu sou burra. Porque eu não sou médium, aquelas que eu já baixo o nível, porque você é burra. Porque tem. Mas é aquela coisa, você quer ver também? Eu não quero. Eu não quero. Não quero, não, obrigado. Eu tô bem de boa. Porque assim, eu já sou bem perturbada. Sim, eu também. Eu acho que, tipo, se eu ver alguma coisa. Mas, cara, eu não sei porque eu não tenho medo de avião. Eu acho que é tão fora do meu personagem. Porque eu tenho medo de tudo. Mas, amiga, foi de uma hora pra outra. Foi assim, eu andei de avião uma vez. Na segunda vez, no finalzinho, o avião balançou e dali começou. Nunca mais eu fiquei tranquilo no avião, nunca mais. Eu já fui pro Japão, eu não consigo ficar tranquilo. Ai, que tudo pro Japão. Nossa, tem assim, como que fala quando o avião tá passando por algum... Turbulência. Odeio. Cara, as pessoas ficam nervosas, começam a rezar, não sei o quê. E eu, assim, tranquila. Mas qual é o meu medo da turbulência? Não é a turbulência em si, nem do avião cair. O meu medo é ele ter aquelas perdas de altitude muito rápidas, que as pessoas voam, botam a cabeça no teto. Sim. Então, o meu medo, na real, é levar o susto... Mas isso acontece se você estiver sem cinto de segurança. Sim, mas acontece, às vezes, do avião realmente perder... perder a altura muito rápido e tem aquela sensação de elevador caindo.
E aí, o meu medo, na verdade, é o medo da minha reação na hora que isso acontecer. Porque eu acho que talvez eu faleça antes do avião bater no chão. Mas que delícia! Você quer não, morrer? mas todo mundo sobrevive. Quer sobreviver? Eu não quero sobreviver. Peraí, não tô falando. Não, eu não mas quero assim, sobreviver, às não vezes quero o avião só perde 1 quilômetro de altura. Tá. Mas ele continua voando depois. Eu vou ter morrido do coração sem nem ter sido um acidente de verdade. Olha que graça é bico. Ele morreu de turbulência. Ele morreu de susto. Não, aí é mico. Aí eu mico. Se eu tiver uns 70, 80, eu acho até digno, mas agora acho que ainda não. Não, gente, não dá. Assim, eu não sei porque eu não tenho esse medo, mas também não vou reclamar. Mas, tipo assim, você já passou coisa zoada em avião? Eu já passei de tudo. Não muito zoada. Já passei por turbulências um pouco fortes, mas nada demais. Tipo, nada muito... Já troquei de aeronave porque pegou fogo na turbina. Jamais. Tipo assim, o meu avião uma vez não conseguia pousar. E aí ficou rodando e falou, não se preocupem que a gente ainda tem combustível suficiente pra ficar 50 minutos. Sim. E a gente ficou 50 minutos. Até ele falar, acabou agora. Agora é rezar. Agora é isso. E aí, eu até contei essa história no podcast, que eu tava super tranquila, eu não fiquei com medo em momento algum. Uhum. Eu fiquei esperando, tá bom, eles vão resolver e tal, não sei o quê. E o único momento que eu pensei assim, tá, agora fodeu, quando eles resolveram sortear uma eco bag. Que eu pensei que eles estavam tentando distrair. Nada. Porque eu pensei que eles estavam tentando distrair a uma eco bag. Eu ia falar, tô de boa, não precisa me incluir no sorteio. Assim, mano, era uma eco bag de uma ONG. E aí, eles fizeram... E aí, quando eles fizeram isso, aí, na hora, eu surtei. Eu falei, porra... Surtei. Vai cair. Assim, vai cair esse eles avião. Eles estão querendo agradar. Eles estão tentando fazer a gente... E eu ficava assim, tipo assim... É pra gente não mandar mensagem pros amigos e parentes, exato. assim, estão eu ficava morrendo. assim, cara, ninguém tá vendo o que eu tô vendo. Sabe, eu ficava puta, eu ficava assim, olhando pro lado, pro outro, falando, e só eu. E as pessoas, tipo, eu quero participar. Sabe aquela coisa, Eles empolgação. estavam querendo desestressar as pessoas. Eles estavam querendo desestressar, porque o avião ia cair, eu tinha certeza. O avião podia cair, eu acho que eles estavam assim, vai que cai, vamos desestressar a galera, porque se não cair, a gente sai com o filme limpo ainda. E eu tenho, nossa, mas eu tinha, assim, absoluta certeza, assim, foi dentro do meu coração. Você já remeteu essas coisas? Já. Eu nunca aconteceu isso comigo, nunca. Já remeteu. Nunca passei por arremetida. Tipo, assim, eu realmente não tenho medo, assim, eu não sei explicar. Acho que só uma vez que me assustou bastante, que foi, eu tava dentro do banheiro, eu fico nervosa, porque sim. Toda vez que eu tô no banheiro, eu também fico nervosa. E aí, nossa, eu odeio o banheiro do avião. E aí começou a rolar uma turbulência quando eu tava lá, mas assim, não era nada, nossa. Mas eu só fiquei, tipo, sabe, mijei correndo e saí correndo. Sim. Porque eu falei, não vou passar essa turbulência dentro dessa porra aqui, não. Mas foi mais isso, assim. Mas enfim, né? Não vamos traumatizar o povo do avião. Saímos do episódio Castelo Rá-Tim-Bum, fomos pro episódio avião. Tá, mano. Bora pro próximo. Tá, o próximo sou eu, né? Então vamos lá. O nome chama Emily a Estranha. Oi, Mabê e Paulo, meu nome é Carol e sou muito fã do podcast. Também amo modos e não perco um episódio. Meu caso bizarro aconteceu quando minha filha tinha uns 2 anos. Hoje ela tem 21, então faz bastante tempo. Nós morávamos em João Pessoa e fomos visitar uma tia minha em Recife. O apartamento dela era bem antigo, daqueles que ainda tinha uma pia pra lavar as mãos na sala de jantar. Nossa, eu nunca vi uma pia na sala pra lavar a mão antes de jantar. Eu também não. A porta do quarto da minha prima Gigi ficava bem na frente dessa maldita pia. E nós estávamos no quarto conversando com a minha tia enquanto minha filha brincava na sala. Daí a Gigi falou, quando eu for dormir, deixo a porta do quarto bem aberta ou fechada, pois se deixar entreaberta, eu vejo uma menina sentada embaixo da pia. Adorei. Nossa, ou eu deixo totalmente aberta, ou... Nós rimos disso, nós também. Que absurdo, né? Voltamos pra casa em João Pessoa e logo no dia seguinte a minha filha começou a falar que a Emily queria brincar com ela. Mas que Emily, minha gente? Eu nem dei muita atenção a isso na hora, mas daí começou um tal de Emily isso, Emily aquilo. Se eu dava biscoito pra minha filha, tinha que dar pra Emily. Se saía a Emily, tinha que ir junto. Procurei a creche dela na época pra perguntar se tinha alguma Emily por lá, pois já estava ficando assustada. Sou frouxa mesmo, fazer o quê? Hahaha. Qual não foi minha surpresa de que não tinha nenhuma Emily, nenhuma aluna funcionária. Nessa época, meu marido trabalhava à noite e eu e minha filha passávamos a noite sozinhas. Ela tava com medo da própria filha. Certa noite, nós estávamos em um sofá-cama na sala de TV e a minha filha pediu pra eu pegar o biscoito dela na cozinha. Ao que eu disse, pode pegar, está em cima da mesa. Tipo, vai lá, que eu não vou fazer a sua empregada. Eu não sou tua empregada. Ela respondeu, não mãe, eu tô com medo porque a Emily tá embaixo do sofá e vai nos assustar. Entrei em pânico e nem eu mesma tinha coragem de sair de cima do raio do sofá. Tive que arrumar um pingo de coragem, sabe Deus de onde. Peguei minha filha, dei um
pulo do sofá pra danada da Emily não pegar meu pé e sair correndo pro meu quarto. Tranquei a porta e passei a noite com o cu na mão, pedindo que amanhecesse logo pro meu marido chegar. Acabou amanhecendo e assim que ele chegou, contei o que tinha acontecido e por fim deixamos pra lá. Mais tarde nesse dia, chamei minha filha pra tomar banho e ela falou: a Emily pode ir também? Eu já estava no meu limite e falei: não, ela não pode. Já tô de saco cheio dessa menina, manda ela embora. Sai, Emily. Botou a filha pra brigar com o espírito ainda. Olhei para o lado da minha filha como se tivesse alguém lá e disse: Emily, vai embora, você não é bem-vinda aqui. Eu não te convidei pra minha casa e não vou te dar mais nada. Minha filha ficou um pouco assustada e triste, mas foi tomar banho sem falar mais nada. Demorou uns 3 dias pra ela se pronunciar sobre o caso, ao que ela disse: mamãe, a minha amiguinha Emily não veio mais brincar comigo desde que você mandou ela embora. Será que ela voltou pra casa da tia Gigi? E foi a última aparição da Emily, graças a Deus. Até hoje, quando conto essa história, me arrepio toda. E pior que a minha filha nem lembra de nada, só que eu fiquei com muito trauma pra vida toda. KKK. Espero que tenham gostado. Um beijo bem grande no coração de vocês. Eu amei, gente. Eu amei, mas eu fiquei um pouco apavorada. Cara, eu ia ficar puta com a Emily, né? Mas eu vou te falar, eu também tenho isso até hoje. Se eu vou levantar a cama, normalmente eu dou um pulinho. Pra não botar o pé imediatamente. Pra não botar o pé imediatamente embaixo. Principalmente se for uma cama comum, não box. Porque daí tem realmente muito espaço embaixo pro espírito entrar. Paulo, você é completamente transtornado. Não é possível que você não tenha tag. Eu vou te diagnosticar. Eu vou na psiquiatra com regularidade, ainda não me deu esse diagnóstico. Esse diagnóstico? Mas eu tô dando aqui agora. Eu sou... Eu tenho medo real. Como eu tenho um pouco de conhecimento. Não, hoje tô brincando, pelo amor de Deus, vamos nos médicos. Nada de se diagnosticar pelo TikTok. Mas o lance do transtorno de ansiedade generalizada me ajudou muito a tomar remédio com isso, porque é aquilo assim, tudo depende. Ter uma paranoia é importante, porque te dá um controle, né? Tipo, é o que é, assim, trazendo um pouquinho só sobre isso. Ela te dá uma sensação de controle. Então, se você se protege, você tem um controle sobre você. Então, por exemplo, você vai tomar um certo cuidado na hora de... eu vou entrar no Uber, vou olhar a placa, vou conferir, sabe? São certas coisas que, às vezes, se você for uma pessoa que não tá tão preocupado com isso, talvez você não fizesse essas conferências. Então, é o tipo de coisa que te dá um certo controle. Agora, quando te impede de viver a vida normalmente, que é o que acontece comigo, né? Em alguns momentos eu tô tão, assim, que vira um negócio muito grande, assim, pequenas coisas. É tipo ontem, nossa, bobeira, assim. Mas ontem, eu não vi, tinha uma... eu recebi um recebido lá e tinha uma balinha que tava aberta. E eu não vi, ela tava dentro de uma caixa e eu deixei essa caixa, tipo, 2 dias, assim, e não mexi nela nem nada. E estava cheia de formiga. Aí eu fui pegar a caixa, eu levei um susto, porque tava um monte de formiga. Aí eu fui colocar no saco e tal, e eu fui, esfregar o meu olho, porque tava coçando. Uma formiga andou pelo meu olho. Nossa. Agora, uma formiga realmente andou pelo meu olho, ou eu imaginei isso? Porque eu sou assim. Tipo, na hora que eu cocei o meu olho, eu falei, caralho, eu levei as formigas pro meu olho, elas vão picar o meu olho, eu vou ficar cega. Tá, não, eu não chego nisso. Mas, por exemplo, se eu vir uma barata lá na porta... Você falou que a gente ia ficar decepado aqui agora há pouco. Então, peraí. Se eu vir uma barata lá no corredor, eu vou... E se eu tiver que dormir aqui dentro, eu vou acordar de madrugada várias vezes achando que a barata tá andando em mim, porque eu vou sentir fisicamente você acha que é coisas normal? Andando. Normal. Isso não me impede de voltar a dormir. Eu vejo assim e falo, não é. Aí eu durmo de novo e acordo de novo desesperada. Paulo, desculpa. Não, mas olha, a minha médica, a minha psicóloga, ela falou que esses pensamentos intrusivos que levam pra esse negócio, assim, eu nunca deixei de fazer nada por causa disso. É tipo isso, eu tenho medo de avião, porque eu fico o tempo inteiro nessa noia, mas eu ando de avião sempre que tenho, assim. Raramente eu já quase desisti, mas nunca desisti de pegar um avião. Mas ela fala que é uma parada de você aprender a tomar controle disso, porque você sabe que é uma paranoia. Então hoje em dia eu tenho essa parada, acontece comigo quase todo dia, mas imediatamente eu falo, opa... É loucura. Volta. E aí penso em outra coisa. Já começa a falar outra coisa, cantar uma música, sei lá, e vai. Mas é isso mesmo. Acho que tem épocas que eu consigo fazer sem remédio também. Tem momentos que eu tomo, né? Mas é entender também que às vezes é um desequilíbrio, né? Tipo, é uma parada que ela é uma coisa de química mesmo. Então, que você precisa de um remédio pra poder te auxiliar ali naquilo.
E, de novo, saímos 100%. Exato, agora a gente tá falando de psiquiatria. A gente tá falando de psiquiatria, porque a Emily apareceu, entendeu? Exato, a Emily mesmo, a gente nem falou dela, coitada. Mas isso tem muito, né, caso de criança que vê espírito. Muito, isso é muito de comum. Amiguinho imaginário, né? Eu ia ficar apavorada. Não, eu também. Eu, por exemplo, eu ficava apavorado quando a minha cachorra começava... Até hoje ela faz de vez em quando. Quando ela rosna, ou ela fica olhando muito pra um lugar específico. Mas eu achava, no começo, quando ela era filhote, eu acho que ela tava aprendendo sobre a própria imagem dela. Porque normalmente ela ficava assim, muito perto de parede ou de janela, sabe? Parede não. Janela ou de porta de vidro. Então ela meio que, eu acho que ela se via ali no reflexo e aquilo era uma coisa estranha. Mas eu achava que ela tava vendo alguém lá fora. E eu ficava, gente, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa, tem alguma merda rolando. Bom, a próxima história é o túnel da Revolução de 32. Vamos lá, oi Mabel e Paulo. Tô feliz de finalmente ter conseguido um tempo pra contar o meu relatório. Meu relato. Sim, usei meu sagrado carnaval pra isso. Sou fãzaço do seu trabalho e amo como consigo acompanhar um podcast de história de terror chorando de rir. Bom, meu caso é bem semelhante aos de muitos no cenário em que se passa. Mas, como ninguém nunca contou nada desse marco do interior de São Paulo, achei que valia a pena contar o meu relato. Entre as cidades de Passa Quatro, Minas Gerais, sul de Minas, e Cruzeiro, São Paulo, interior de São Paulo, tem um túnel que foi usado para a guerra que culminou na Revolução de 32. Gente, quando a gente tá falando de Passa Quatro, acho que quem assistiu o Pico dos Marins tá assim, meu Deus, o que acontece naquela região? Porque é por ali também, viu? Ali a gente tá aqui na Serra da Mantiqueira, a gente tá falando dali bem na divisa mesmo de São Paulo, de Piquete, de Lorena, que tá na divisa de São Paulo e Minas Gerais. E, cara, aquele lugar tem muita serra, tem muita coisa, um lugar muito especial, assim. É só trazendo vocês pra quem né, assistiu, viu o Pico dos Marins. E toda a dinâmica que rola, né, por trás dele é naquele mesmo lugar. Bom, ele continua. Vou tentar ambientar o ouvinte porque é realmente importante para a história. Passa Quatro é uma cidade muito alta no topo da Serra da Mantiqueira. E Cruzeiro é no vale. Ou seja, tem uma serra tenebrosa ligando as duas cidades. E que ela própria já é extremamente pesada pelo fato de rolar muitos acidentes lá, muitos mesmo. Quase todo mundo de Cruzeiro ou Passa Quatro possui histórias de entes queridos que partiram na serra, seja de moto ou de carro. Tem sempre uma neblina densa e pesada por lá, mesmo em dias que as duas cidades estão ensolaradas. É verdade, gente, eu já passei muito por lá. Tive uma prima que teve um acidente lá de madrugada uma vez que a gente ficou apavorado, mas deu tudo certo. Nunca nem ouvi falar nessa história. Mas é tenso o lugar. Mas enfim, ele continua, né? Eu já passei muito na serra, trabalhava em Passa Quatro e morava em Cruzeiro. Desci e subia diariamente, ou de carro, ou de ônibus, às vezes ônibus às 23 horas, e já vi e ouvi muitas coisas estranhas, como gritos do nada ou até sombras estranhas. Mas enfim, o túnel que citei acima fica quase que embaixo da parte mais alta da serra, mas quem passa pelo asfalto não imagina que ele tá ali, porque é bem lá embaixo. Ele é cercado por uma vegetação densa, cheia de árvores e mato alto. O túnel em si é todo de pedra, é bem grande e imponente. E ele foi usado como trincheira na guerra e um embate muito tenso rolou por ali. Até hoje, no feriado de 9 de julho, rola uma comemoração ou recordação para nunca esquecer o que aconteceu ali. E, gente, só para vocês entenderem, mas a Revolta de 32 é a Revolução Constitucionalista de 1932. E aí foi um levante contra o Getúlio Vargas e pelas elites paulistanas que estavam perdendo ali o comando político. Mas vamos pesquisar isso aí, porque não é meu local de fala, não sei explicar, não sou historiadora. Chega, voltando. E até hoje, no feriado de 9 de julho, rola uma comemoração ou recordação para nunca esquecer o que aconteceu ali. Pelo fato do túnel ser muito grande e curvo, lá dentro é bem escuro, um escuro absoluto, um frio úmido terrível e qualquer micro barulho se torna um eco sem fim. Estar nele por si só já gera um sentimento muito estranho e uma curiosidade em geral. Será que é mesmo assombrado pelas almas que estão presas ali? Quem tem coragem de ir lá à noite? De fato, muita gente vai e contam histórias muito tensas. Bom, agora dá para iniciar a história. No topo da serra, meio que em cima do túnel, existe um lugar chamado Santa. É uma imagem da Nossa Senhora para abençoar os viajantes e um point incrível que tem uma vista foda. Eu tava pegando um boyzinho que era um sagitariano de espírito aventureiro. Eu não sou tanto assim, por isso não deu certo, kkk. E ele quis ir nessa santa pra gente fumar se pegar, ver à noite, enfim. Programas de cidade do interior. Programas. Rolê de adolescentes juvenis. E ele ainda recém-habilitado. Subimos na serra, estávamos lá, rolou uns beijos deliciosos, aquele verdinho pra curtir a brisa, até aí tudo bem. Até que ele deu uma ótima ideia. Que tal irmos até o túnel?
Gente, eu nunca teria topado. Mesmo chapado, mesmo na brisa, mas, sei lá. O gatinho, ter ido até lá de moto, o papo incrível que estávamos tendo. Uma noite super estrelada e belíssima. O que pode dar errado, né? Vamos pra um lugar escuro, vamos pra escuridão. Por que não? Topei. Que merda, né? Eu já sabia que não prestaria. O caminho tradicional até o túnel é pra uma lanchonete que fica na lateral da Santa. Mas à noite tem um caminho que o pessoal da cidade conhece que dá pra chegar no túnel. E fomos. A cada passo existia um alarme na minha cabeça. Por que você tá fazendo isso, criança? E eu insistindo. Passamos por várias pedras grandes e do espaço que havia entre elas, eu vi algo observando a gente. Eu vi 2 olhos nítidos. Eu chamei o gatinho pra olhar e os olhos não estavam mais lá. Nessa hora, me caguei inteiro. Mas não queria pagar de arregão na frente do boy, né, amores? Segui firme, tentando encarnar o máximo de aventureiro que existia em mim. Bom, é assim que as pessoas morrem nos filmes, tá? Já vou avisando. Depois, atrás de uma árvore, vi os mesmos olhos. Na minha cabeça, eu repetia, é só uma coruja, só pode ser coruja. Aqui tem muitas. Quando chegamos no túnel, o boy derrapou o pé numa descida e ele parecia literalmente ter sido puxado. A derrapada foi forte, como uma puxada. Quando ele se levantou e paramos em frente ao túnel, Mabê, eu te juro, um grito muito alto. Parecia de um homem. Um grito muito alto gritou de um lado, atrás da gente, e um mais agudo de dentro do túnel. Mas foi um berro muito alto, forte, que só de lembrar me dá arrepios pelo corpo inteiro. A gente se olhou e um barulho ainda mais alto veio do interior do túnel. Quase que como um monte de pedra grande caísse uma atrás da outra. O barulho se aproximava a cada estrondo e ficava mais forte. Outro grito rolou. Isso tudo em instantes. Tudo acontecendo junto numa sucessão de eventos. A gente em choque, olhando um pro outro, e 2 segundos depois já estávamos voltando pra cima numa subida bem íngreme o mais rápido possível. Em total silêncio. De longe, enquanto subíamos, ainda dava pra ouvir o barulho que continuava e continuava. Até chegarmos longe bastante pra não ouvir mais nada. Chegamos na tal da Santa tremendo. A gente se abraçou, rezamos uma Ave Maria ali na frente da imagem da Nossa Senhora e fomos embora. No dia seguinte, o boy me disse que a minha mãe queria falar com a gente. Ela é espírita, deu um passe na gente, fez um banho de sal grosso e depois de ervas. Ela disse algo sobre energia residual não grudar na gente, mas que estava presa lá. E eu até então não acreditava nada. Eu e ele ficamos algumas vezes, depois nunca mais tocamos no assunto, mesmo em roda de amigos que estávamos juntos. Eu nunca mais fui ao túnel e toda vez que eu passo na serra, hoje em dia que não moro mais nesse pedaço do interior, eu me arrepio e me tremo inteiro. É isso, um beijo. Mas o que a gente quer saber é o que eles iam fazer no escuro. Gente... Pra que se enfiar naquele túnel? Exato, é óbvio. É só. É isso, as pessoas fazem essas coisas pra, tipo, dizer que fizeram. Olha que legal, fomos, conquistamos. Mas pra quê? Pra nada. Não vai nem enxergar o que tá acontecendo lá. Sempre uma gay, né? Ai, não dá. Nem sempre uma gay, mas sempre uma gay. Eu fiquei horrorizado com... Tipo, primeiro que eles vão pra uma santa, depois eles descem. Aí quando eles sobem, eles resolvem rezar uma Ave Maria. Primeiro date, uma Ave Maria. Tipo... Melhor date da história. Não sei como que não deu certo, cara. Por que não deu certo? Mas eu achei muito... Assim... Tipo, eu tenho muito essa impressão, pelo menos, como é cidade do interior, cidade pequena e tal... Aí o gato tinha tirado o coisa de moto, né? Aí, sabe, tipo, vamos lá, um lugar foda, não sei. Tipo, toda a ideia do date era foda, mas aí na hora que o cara quis inventar um túnel, cara. Podia ter ficado só na Santa, vendo a cidade, sim. Conversando, fumando não dá. É por isso que não deu, entendeu? Agora, se... Assim, eu também não acho que fumar maconha deixa um nível de delírio tão forte quanto esse, pra assim. começar a imaginar, né? Exato. Pra começar a ouvir um barulho tão alto assim, já fiquei meio tipo... Depende da maconha. Nunca ouvi falar nessa. Puxado. Então vou pro próximo, que é Funcionário Fantasma. Oi, Mabê e Paulo, espero que estejam bem. De primeira já falo que amo trabalhar ouvindo Caso Bizarro. Acalma a alma, sabe? Tipo, acalma a alma ouvindo Caso Bizarro trabalhando. Me chamo Lucas e tenho 23 anos. Bom, eu moro no Rio de Janeiro, um beijo pra São Gonçalo. Trabalho em uma empresa que lida com cobrança e diariamente atendemos pessoas que levam muitos documentos pra analisar. Nosso escritório era pequeno e muito estranho. Portas abriam sozinhas, a campainha tocava e quando íamos atender, não tinha ninguém na porta. Era em prédio, a porta dava de cara pro elevador. Foi aí que decidimos fazer a pior coisa possível. Brincar que
tínhamos um funcionário fantasma e o nome dele era Pedro. Era uma repartição pública, um funcionário fantasma. Sempre zoamos muito com isso. Se tinha uma cadeira vazia, dizíamos que era pro Pedro sentar. Se a campanha tocava e não tinha ninguém, nós mandávamos o Pedro entrar. Íamos embora, mandávamos o Pedro fechar o escritório, tipo, sem noção real. Até aí, tudo bem. Mas em um determinado período, percebemos que a demanda de atendimento era muito grande e estávamos perdendo o controle da fila. Por isso, precisamos comprar um aparelho de senha, aquele de consultório, com luz de LED que fica colado na parede. Só que o treco era vermelho e a luz era muito forte. Um dia, minha chefe precisou ficar até mais tarde no escritório resolvendo algumas pendências. No final da noite, ela enviou uma foto no grupo do WhatsApp, mostrando que a sala ficava macabra quando ela desligava a luz, porque ficava toda escura só com a luz vermelha da LED ligada. Nesse dia, um colega de trabalho resolveu brincar e botou uma silhueta no fundo da foto, com a ajuda de um aplicativo de edição, dizendo que finalmente conseguimos ver o Pedro. Depois disso, ficou insuportável trabalhar naquele lugar. O clima do escritório ficou muito estranho. A equipe, que sempre foi harmoniosa, começou a brigar. Os problemas envolvendo a resolução das atividades de trabalho virou um fardo. Eu, que sempre amei trabalhar na empresa, comecei a odiar ter que levantar para ir ao trabalho, mesmo sendo a 20 minutos da minha casa. Até que um dia, uma parada insana aconteceu. Um dia, uma senhora chegou no escritório e foi entrando na sala, vindo direto para uma cadeira de atendimento e começa a falar. Ela começou a falar sozinha. E pior, ela esperava pelas respostas. Todos no escritório ficaram incrédulos, porque ela estava vendo alguém que não existia. Ela chegou a pegar os documentos que normalmente solicitamos e ergueu a mão para entregar ao atendente, que não existia. Foi aí que eu levantei e disse para ela que naquele dia, o moço que ela estava vendo não estava atendendo. Sei lá, fiquei com medo de dizer que não tinha ninguém e assustar a velha. Ela se levantou, pediu desculpa para a cadeira vazia e se dirigiu ao outro guichê, onde um colega estava trabalhando. Quando ela foi embora, a gente ficou sem acreditar no que tinha rolado. Até que do nada, eu sinto uma coisa vindo correndo na minha direção. Só deu tempo de eu esquivar. Ficamos esperando e ligando pro RH vir correndo pro escritório, para olharmos as câmeras. E tudo se confirmou. A senhora que entrou realmente estava falando sozinha com o guichê de atendimento vazio. Também deu pra me ver esquivando do nada e umas folhas de papel balançando depois que o treco passou por mim. Hoje eu continuo na empresa, não saiu, mas não mais nesse setor. Perdi o contato com o antigo RH, mas acho que ela não teria mais acesso às câmeras ou gravação, porque isso rolou em março de 2022 e o escritório da cidade fechou. Mas tem o desfecho. Reunimos todos do escritório e rezamos. Combinamos nunca mais falar sobre o assunto, ele já contando tudo aqui pra gente, mas as coisas continuavam acontecendo. Então tivemos que trocar de escritório. Subimos 2 andares do mesmo prédio, as coisas pararam de acontecer. Observação, não mudamos de sala por conta dos acontecimentos, mas foi um alívio. O aluguel subiu. Beijinho. Beijinho e nunca dê nome e corpo pra aquilo que você não sabe o que é. Meu Deus, essa frase final. Gente. Ficaram chamando o Pedro, ficaram colocando... Gente, mas o negócio da senhora falando, eu ia ficar isso pra mim apavorada. É o pior. Tudo bem, pode ser que a senhora tenha algum grau de não saber exatamente o que tá acontecendo ao seu redor. Mas, realmente, do nada você tá trabalhando, chega uma senhora, entra, senta, começa a falar e ouvir resposta. Os documentos. O espírito é trabalhador ainda. Eu ia ficar assim, não vou nem fazer. Esse aí você faz. Mas será Pedro. que você não aceitaria a ajuda desse espírito pra ajudar algumas pessoas? Eu tô precisando. Se tiver algum espírito me ouvindo agora. Gratuito ainda. Eu preciso de ajuda pra algumas coisas. Gente, e é ajuda, tá? Não é trabalho, porque eu não posso pagar. Por isso que é espírito. Senão eu até abrir emprego. Abrir a vaga de emprego. Todo mundo mandando. Mas, espírito, se você estiver ouvindo, eu preciso de ajuda pra pauta. E também pra poder editar os casos. Ela falando real. Eu tô falando real. Eu tô desesperada. Acorda de manhã, tá aí tudo editado. Eu precisava de alguém pra me ajudar a filmar algumas coisas na minha casa. Pra não ficar só a câmera parada, sabe? Foi um filmmaker. Então, se você estiver ouvindo aí, espírito, deixando claro. Bom. Mas assim, eu acho que a empresa também tem muito disso, né? Dizem que prédio comercial tem muito disso, de ter espírito, porque passa muita gente por ali. Muita energia. Muita energia. Eu, graças a Deus, não vi nada no escritório ainda até hoje, no meu. Nos últimos empregos que eu tive também, acho que eu não lembro de ter visto não, mas eu sempre tive medo, por exemplo, de ir embora da empresa tipo 11, meia-noite, e aí andar pelos corredores vazios, andar de elevador sem ninguém, sabe? Estacionamento. Cara, eu trabalhei numa construtora civil na Avenida Paulista, que várias vezes eu fechava à noite, assim, era umas 8 horas da noite e eu ficava apavorada. Eu era estagiária e eu tinha que apagar tudo. E aí, tipo, até chegar na porta,
Você andava no breu, assim. Sim. E eu ficava bem apavorada. Não, eu tenho medo, por exemplo, já aconteceu também, de ficar trabalhando até 10, 11 da noite no escritório, até mais, e de carro. E aí, quando você chega no estacionamento, só tem o seu carro. Nossa, não! Tipo, aquele vazio. Não. Aí o seu carro, tipo, no meio. É. Assim, no meio, do nada, assim. Não. Aí você vai... Eu fico até com pena do carro, você acredita? Que ele tá sozinho ali. Os sentimentos que eu tenho pelo carro. Falando, gente, coitado, ele ali sozinho esse tempo todo. Todo que nem um otário. É. Bom, vamos lá. Ela está aqui. Sou a Tainá, tenho 20 anos e sou do interior de Alagoas. Vivo na mesma casa desde os 4 anos de idade, junto com a minha mãe e a minha irmã mais nova. E tenho inúmeros relatos sobre essa casa, e contarei alguns. Bom, meu primeiro relato começa quando eu tinha 4 anos. Em uma bela noite, pouco depois da morte da minha avó, eu tava dormindo, com o edredom, os pés descobertos e com a porta e janela fechados. Eu senti uma mão puxando meu pé muito forte, que puxou pro pé da cama. E eu acordei extremamente assustada, olhando para todos os lados. Na época eu dormia com a luz apagada, então precisei levantar da cama para acender a luz e não vi nada. Abri a porta do quarto, na esperança de ser a minha mãe, mas ela estava dormindo. De madrugada, a mãe dela foi lá e... pra dar um trauma. Hoje eu vou traumatizar essa criança. Hoje eu vou traumatizar minha filha, por que não? Então voltei pra cama, tranquei a porta do quarto e tentei dormir de luz acesa com o pé coberto. E desde esse dia, sempre vejo vultos pela casa. E outros casos extremamente bizarros acontecem. Como chuveiro ligando sozinho à noite, prato quebrando... Gente, chuveiro ligar sozinho não, é bruxaria. Não tem como. Não tem como. É prato quebrando, vela aparecendo na mesa da sala, entre outras coisas. Vela aparecendo. Com o tempo, eu e minha mãe nos familiarizamos com isso e deixamos de ter medo desses eventos. É normal, até aí uma tudo vela. bem. Apareceu uma vela de 7º dia na mesa da sala. De boa. Joga fora. Ai, chuveiro, tá, é o Pedro tomando banho. Um tempo depois, que eu não tinha 7 anos, minha mãe tinha casado de novo e tido minha irmã. Quando ela tava com 5 meses, minha mãe voltou a trabalhar e contratou uma babá pra cuidar da minha irmã. Que honestamente... não fazia quase nada, deixando tudo pra eu fazer. Um belo dia, quando eu voltei da escola, a babá tava chorando, com a minha irmã nos braços, também chorando, dizendo que tinha uma senhora na cadeira de balanço que sorriu e sumiu diante dos seus olhos. O pai da minha irmã chegou logo depois e ficou rindo, porque ele não acreditou no que a babá contou. Eu peguei minha irmã no colo, pois já estava acostumada com nossos fantasmas de estimação, enquanto a babá se acalmava. Até aí tudo bem. Nada de muito anormal aconteceu depois, só os eventos meio poltergeist sempre. Até que no fatídico ano de 2020, antes da pandemia, eu tava sofrendo com uma insônia terrível. Então peguei o celular e fui mexer no Instagram. Quem nunca, né? Coitado. Aí que o demônio vem. Aí que o demônio vem. Lá pelas 2 da manhã, o Mark Zuckerberg, o Elon Você abriu Musk. o Twitter, então, Deus me livre. Nossa, foge. Lá pelas 2 da manhã, eu olhei pro pé da cama e vi uma mulher de vestido branco com a barra rasgada e suja de terra. Usava um laço preto na cintura, tinha um cabelo muito longo. Nossa senhora, do nada. Dando outra característica pra mulher. Gente, desculpa, ela tinha um cabelo curto, mas tava com a cabeça inclinada, de modo que o cabelo cobria a maior parte do rosto. Ela tava levitando a poucos centímetros do chão. Na hora, paralisei. Já tinha visto muitos vultos, mas nunca uma imagem tão nítida. Quando a moça percebeu que eu tava conseguindo vê-la, ela olhou pra mim e desapareceu como fumaça diante dos meus olhos. Óbvio que eu não consegui mais dormir. Quando amanheceu, eu contei a história pra minha mãe, que me mandou acender uma vela e fazer uma oração pra essa moça. Enfim, já no início da pandemia, meu último ano do ensino médio foi online, infelizmente. Ai, tadinha, ela foi dessas que pegou aí o... Nossa. Uma bela noite eu tava dormindo, quando acordei, peguei o celular e vi que eram exatamente 3 da manhã, quando eu senti uma pressão enorme na minha coluna, como se tivesse um cotovelo me pressionando com toda a força pra baixo. Ao mesmo tempo, senti unhas arranhando o meu pescoço e ouvi uma voz bem rouca de uma senhora repetindo a mesma frase. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Eu, obviamente, entrei em pânico, pois não conseguia me mexer, não sabia o que fazer. Comecei a rezar mentalmente até não sentir mais a pressão nas costas, a unha no pescoço e parar de ouvir a voz. Quando a oração deu certo, creio eu, aquela presença foi embora. Eu tentei me mexer, mas não conseguia. Paralisia do sono, o nome disso. Eu acho que ela teve paralisia do sonho, não? Eu acho. Mas não conseguia. Minhas pernas estavam paralisadas e eu não sentia nem conseguia movê-las. Entrei em pânico e comecei a bater nas pernas e fiquei 1h30 sem conseguir sentir nada. Enquanto falava com meu namorado pelo celular, desesperada, sem saber o que fazer. Pesado. Então, por volta das 4h30 da manhã, aos poucos, fui voltando a sentir as pernas e consegui me mexer de novo.
Paralisia não é porque a perna ficou dormente, né, por horas. Doido. Depois desse dia, quase não vi mais aparições. Com exceção de um dia que tava estudando, deitado na cama, quando olhei pra porta e vi um menino olhando pra mim. Quando olhei em sua direção, ele correu. Disparei atrás dele e procurei pela casa toda. Volta aqui, garoto. Volta aqui. Fato é que tava tudo trancado e eu tava sozinha. Fica o questionamento, Mabê, quem é ela que a voz da senhora tava falando? Meu Deus, acho que esse que é o problema. Não, eu amo que a casa dela tava sozinha em casa e ela saiu correndo atrás do espírito. E o espírito, sai daqui, ó. Sai, garota. E de onde vem tantas aparições diferentes? A minha casa é a primeira habitação construída no terreno. E quando a minha mãe comprou o terreno, ele fazia parte de uma plantação de fumo, que dá origem ao cigarro convencional. Sendo assim, não tem nenhum morador anterior que possa assombrar o lugar. Gente, esse povo manda essas coisas assim, aí fala, não tem... Claro que pode ter. Você acha que a plantação de fumo não dá pra ter um desastre ali? E você acha que antes da plantação de fumo não tinha nada ali? Não tinha nada. Desde sempre, desde os dinossauros. O povo tá com essa mania, eu mudei de apartamento, mas eu sou a primeira pessoa a morar nesse prédio, então não dá pra ele ser assombrado. Dá sim, dá sim, querida. Os espíritos também, eles estão procurando novos lugares pra morar, porque deve estar uma quantidade absurda. Assim, antes daquilo virar prédio, era um terreno baldio. Exato. Foi um cemitério, entendeu? Tem alguém enterrado ali. Tem alguém vivendo com você, é isso. Não faço ideia, mas vivo na mesma casa até hoje. E eventos poltergeist continuam acontecendo. Mas nada tão intenso como as aparições. Que bom, né? Como já estamos acostumados, brigamos com os espíritos e voltamos a dormir. KKK. Bom, esse é meu relato. Eu sou muito fã do Modus Operandi desde o primeiro episódio com você, Mabê, Carol e Bel. E não perca um episódio do Caso Bizarro. Tô muito feliz pelo progresso de vocês. Todo sucesso do mundo. Um beijo. Fofa, gente! Eu fiquei mais assustado, acho que nessa história, foi o fato de que ela tinha 7 anos e ela trabalhava mais do que a faxineira, do que a babá. Do que a babá. Sim, eu também fiquei. Tipo, que ela cuidava da bebê mais do que a babá. E você viu que chegou o pai da bebê e ela que segurou o bebê no colo pra acalmar? Pra acalmar, assim, enquanto a babá se acalmava. E a babá se acalmava e o pai fazia o quê? Rindo da babá. Exato. Não e gostei, a criança, não. tipo, pois é. A criança tendo que acolher a bebê. O espírito mesmo, mas paciência. Agora, o que me chocou foi ela correr atrás do espírito. Gente, o que é isso? Gente, não façam isso em casa. Por favor, deixa aí. Agora, quando ela viu uma mulher de vestido branco, eu ainda falei assim, vestido branco deve ser um espírito bom, né? A gente cria logo essa coisa doida na nossa cabeça de que, não, tá com um vestido claro, cores claras, então, com certeza eu não queria fazer nada de mal com ela. Mas a gente, né? Nada a ver. Nada a ver, exato. É por causa da viagem. Bom, enfim, posso ir pro próximo, então? Pode. Tá, o título é Vovô Fã de Xbox. Oi, Mabê e Paulo, me chamo Tami. Vou contar um caso bizarro que aconteceu comigo no ano passado. Foi a primeira vez que algo assim aconteceu comigo e espero que a última também, pois não quero ter mais nenhuma história pra contribuir com esse podcast, kkk. Eu tenho um Xbox no meu quarto e o botão de ligar dele é touch. Ele fica dentro do guarda-roupa, o qual tem uma porta que permanece fechada. Tudo começou quando eu comecei a acordar com o Xbox ligando. Meu sono é muito leve, então qualquer barulho, inclusive do console ligando, me acorda rapidamente. A primeira vez que aconteceu, eu levei um baita cagaço, mas mesmo assim levantei da cama, abri a porta do guarda-roupa, desliguei o console e voltei a dormir. Só que isso começou a se repetir por vários dias. Tira o console da tomada, é o que eu diria. Eu comecei a zoar falando pro meu marido: olá, o fantasma indo jogar videogame de novo. Até aí tudo bem. Foi aí que durante a madrugada do dia 10 de outubro, eu lembro da data exata, eu acordei e assim que abri os olhos dei de cara com uma pessoa parada aos pés da cama, bem em frente à porta que o Xbox fica, olhando fixamente pra mim. Não sei vocês, mas eu em qualquer momento de pavor não consigo ter reações rápidas. Eu paraliso por um tempo. Fiquei completamente imóvel na cama, piscando várias vezes para ver se aquela pessoa iria desaparecer. Consegui ver absolutamente todos os detalhes. Era uma pessoa velha, com os cabelos brancos muito bagunçados, olhos castanhos, pele branca muito enrugada e que usava algo parecido com um roupão. Nesses poucos segundos de pavor, os quais pareceram uma eternidade, eu tomei coragem, peguei meu celular e acendi a tela. Quando mirei pra frente da cama, tudo desapareceu. Achei que ela ia fazer uma filmagem, ia fazer um TikTok. Acendi a luz, dei uma cotovelada no meu marido pra ele acordar, mas ele, que ao contrário de mim tem o sono de uma pedra, só deu uma resmungada e continuou dormindo. Desliguei a luz, cobri a cabeça como se fosse resolver algo e dormi. Logo pela manhã, assim que acordei, mandei uma mensagem para os meus pais. Meu pai é espírita e assim que recebeu a mensagem, me respondeu com a maior calma do mundo em um áudio dizendo: era seu avô. Hoje é o aniversário dele. Os espíritos recebem de tempos em tempos a permissão para visitar seus entes mais queridos. Ele deve estar com saudade de você. Reza pra ele. Depois de ouvir o áudio, chorei. Foi algo que mexeu bastante comigo e até agora me arrepia só de lembrar.
Meu pai falou que se aconteceu uma vez, provavelmente vai voltar a acontecer outras vezes. Mas eu dispenso. Muito obrigado. Tchau, vô. Acredito muito nessas coisas de espírito, principalmente porque eu ouço sobre isso desde criança. Mas prefiro continuar ouvindo apenas as histórias dos outros. Sobre o Xbox, ele nunca mais ligou sozinho. E contrariando os conselhos de vocês, não joguei fora. Mas não garanto que se ele começar a ligar sozinho de novo, ele não caia sem querer pela janela. Hahaha. Beijão a todos, Mabê, eu adoro seu podcast e dou boas risadas com os casos. Espero que essa seja a única história que eu tenho pra enviar pra você. Gente, pelo amor de Deus, o Xbox possuído. Não, o avô dela era gamer. Verdade, né? Isso é o melhor de tudo. O avô era ligando. gamer. O que ele foi jogar? Hogwarts Legacy. Não pode. Mas eu acho bonitinho quando aparece gente da família, assim. Apesar que ela não gostou, né? Mas eu entendo, eu também não... Sabe o que eu gostar de ver minha avó? Eu acho que eu gostaria, sabia? Então, pois é, eu não perdi ainda avó nem mãe, nenhuma pessoa muito próxima, então eu não consigo decidir. Talvez eu acho que eu não consigo, porque vai que eu penso assim, não, acho que eu prefiro não. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se é uma experiência tão boa. Acho que se for num sonho é melhor do que se for assim, eu não acho acordado. Não tem como ser ruim, eu acho. Mas você pode ficar meio assustado, né? Assustado. Só se ela parecer muito linda, arrumada, bem penteada. Não igual um espírito, Porque espírito normalmente vendo? chega meio... Aí, a misoginia. Até na hora de virar espírito, a mulher tem que fazer a unha feita, a hidratação do cabelo, a maquiagem. Não, é porque eu tenho medo dela chegar muito abatida e eu ficar, tipo, mal, né? Não, mas também não você vai chegar abatida. A minha avó não chegaria abatida. Eu não sei como é que é a regra. A minha avó, ela era... Não, minha avó, mas assim, a minha avó, ela era uma mulher, assim, extremamente forte. Que ela nunca mostrava... Imagina, minha avó abatida, não tem... O que essa mulher já passou, ela não mostra. Então, assim, ela jamais chegaria pra mim, tipo, abatida. Entendi. Eu acho que eu nunca ouvi minha avó na vida falar assim... isso me deixou triste. Obviamente, ela passou por tristezas. E obviamente, mas assim... ela era muito... Prática. Era prática, mas é dura mesmo. Ela é dura, sabe? A vida foi muito dura com ela. Sim. E ela também era muito dura. Sim. Tipo assim, então ela não era tipo uma pessoa extremamente carinhosa, Sim. assim. Então, imagina, não consigo imaginar ela chegando. Nossa, chegaria Mas você pra não acha que baixo. vai ficar mais assustada ainda? Então, se ela Eu vai não chegar queria, sendo dura não. com você? Não! Marina! Não, mas eu tô acostumada. Eu tô acostumada. Eu tô acostumada. Não, eu gostaria, de verdade, de ver minha avó. Agora, eu falo pra minha mãe, né? Tipo, que minha mãe não pode morrer. Porque se ela morrer, ela vai ter que aparecer todo dia pra mim. Tipo, já deixa combinado. já deixa combinado. Eu acho que eu super piraria nisso, assim, sabe? Tipo, se eu perdesse a minha mãe, assim, do tipo... De procurar algum lugar e falar assim, gente, eu preciso que ela apareça pra mim. Sim, precisa vai num centro espírita tentar encontrar alguém que Nossa, fale com ela. Sim, e tem episódio de Black Mirror disso, né? Sim. Acho que eu falei eu falei num episódio do Mods, então dá pra falar aqui. Porque às vezes eu fico repetindo a mesma história, o povo fica assim, caralho. Eu faço isso também. Mas teve no Modus Indica, né? Que é um programa que a gente tá fazendo agora pros apoiadores do Modus Operandi. E a gente indicou a série O Paciente. Calma que eu vou chegar lá, a gente precisa entender o que eu tô falando. E esse cara que ele faz o papel de serial killer nessa série O Paciente, ele é um ator que interpretou... Ele fez vários papéis e tal. Um dos papéis mais famosos dele, a galera não lembra mais, mas ele era o irmão mais velho do Weasley lá em Harry Potter, mas ele mal apareceu. O Percy. Não, o Carlinhos. Carlinhos. É o Gui ou o Carlinhos? Agora eu me perdi. Porque um é cuida de dragão. O Carlinhos era de dragão. Ai, eu não quero ficar falando de Harry Potter. Foda-se. Mas enfim, ele fez esse papel. E tem o episódio do Black Mirror, o episódio Be Right Back, que é o primeiro episódio da segunda temporada. Eu sou viciada em Black Mirror, não sei se você Eu amo. ama. Então você vai lembrar que é o episódio que mostra um casal feliz e aí o cara sofre um acidente de carro e morre. E aí a mulher tá grávida. E aí ela, tipo, não consegue lidar. E aí alguém chega pra ela e fala, olha, tem uma coisa aqui que a gente tá começando aí, vem mostrar aqui pra senhora. E aí o que é? É uma espécie de um programa que ele rastreia a sua presença online e ele cria uma persona online. Sim, eu lembro disso. E você consegue continuar conversando com aquela pessoa. Uma inteligência artificial. E é muito doido, né? Porque, por exemplo, ele só
tipo, é só aquilo que você fala pela internet. Então, por exemplo, os seus pensamentos, as coisas que talvez você dividia com a pessoa que você ama, aquilo talvez não entre, né? Sim. Porque é só a sua presença, né? Bom, quem tem Twitter acaba se entregando demais. Mas, no caso dele, por exemplo, ele tinha algumas coisas que ele não se entregava tanto. E aí ela sentia essa disparidade. Ela falava, não é o mesmo cara. Obviamente não é um programa que tá falando com você. Mas, em resumo, é um episódio sobre a dificuldade de aceitação da perda de uma pessoa. E ela vai entrando numa pira muito grande. É um negócio que vai só crescendo, é muito triste. E eu tenho muito medo de ser essa pessoa um dia. Que vai querer ouvir, eu acho essas assim, coisas. Não querendo ter escuto, mas acho que só com a minha mãe. Assim, o resto... Foda-se. Não, eu sofreria e tal. Mas assim, acho que com a minha mãe... Eu ia querer fazer umas, sabe, tipo assim, sei lá, puta. Tanto que eu fico numas noias, às vezes assim, será que eu não filmo mais eu conversando com a minha mãe pra ter, tipo, gravações pro futuro? Meu Deus, loucura, loucura. A noia realmente entrou em ação. Não, a noia entrou em ação. Mas minha mãe não vai morrer. Eu sempre falo pra ela, você não pode morrer antes de mim. Mas às vezes eu fico nessa, sabe? Sim. Tipo, dessa pira de perder uma pessoa. Olha só, eu perdi um gato faz poucos anos, assim, faz tipo, sei lá, 6 anos, na verdade. E até hoje, pra mim, é difícil falar disso. Então, Sério? eu fico pensando, gente, quando eu perder minha mãe, que é uma pessoa... Amiga, no outro dia, sabe que eu tava na balada bêbado? E aí eu tive uma viagem, que era uma viagem assim, me imaginando com 70 e poucos anos de idade. Bêbado. E lembrando de agora. E aí, obviamente, as coisas que a gente tá vivendo agora, elas não vão mais existir. Porque as pessoas, muitas dessas pessoas vão ter morrido. Sim. Coisas vão ter acontecido, as pessoas vão ter se afastado. E eu comecei a ter uma noia de... Caralho, eu vou lembrar desse momento. E eu vou... Tipo assim, não é que eu vou lembrar triste, mas ao mesmo tempo com saudosismo, mais vai ter, sabe? Exato. E aquelas pessoas, aquelas coisas e tal. Por exemplo, a minha avó solta muito isso. Eu tô vendo todo mundo indo embora. Então, tipo assim, todos os amigos, as pessoas, família, etc., dela, vão indo, E você que vai ficando mais velha, e as pessoas mais velhas que você, naturalmente, né, entre aspas, vão indo. E é uma sensação meio assim... E como eu não tenho irmão e não pretendo ter filhos, você fica um pouco meio tipo, e aí? Acaba em mim e quem que vai estar aqui por mim, né? Pra me fazer companhia. Nesse momento de perder todo mundo, sei lá. Eu não gosto nem de pensar nisso. Vamos ligar pra minha psicóloga, pelo amor de Deus. Mas eu tenho muito essa, viu? De tipo, não tenho vontade de ter filho. Eu já ia citar aqui o Machado de Assis, né? Não quero passar o legado da minha miséria. Mas é isso, assim, não vai ter um próximo, mas é por isso que eu escrevo. Sim. Porque eu vou estar viva. Eu quero estar viva ainda na mente das pessoas. Eu quero que as pessoas pensem assim, nossa, aquela louca que escrevia umas coisas estranhas, fazer uns casos bizarros, menina esquisita. Eu quero ser lembrada assim. Tem um monte de coisa dela. Será que a gente vai ter esses resquícios de coisa na internet daqui, tipo, 30, 40, 50 anos? Será que vai ter internet ainda? Eu não sei o que vai ser. Será que vai ter gente? Acho que não. O planeta tá... A gente tá fudendo o planeta. Eu acho que... Eu até no outro dia perguntei isso pra uma amiga. Eu falei, será que a gente é a última geração? Tipo, a gente não. A tipo gente assim, não. bilhões e bilhões e bilhões de anos de terra. Geração. E aí, de repente, a gente é a última geração. Não, Calhou. A gente não, mas uns 5 pra... Tu acha 5? Eu não acho. A gente é velho, meu Amiga, filho. até 2100 não tem mais mundo. Mas tem umas 5 gerações já que estão vivas. Não, tudo bem, mas eu tô falando assim... Tipo... Ou a gente vai morrer pelo fim do mundo. Não, acho que não. Acho que a gente não vai ver tragédia. O fim do mundo. Acho que a gente vai terminar de destruir ele. Bom, gente, vamos terminar bem esse episódio. Era pra ser engraçado, mas... Era pra ser divertido. Não, mas eu realmente acho que a gente vai terminar de destruir o planeta. Vamos. E as próximas gerações vão... E agora que eu tenho um afilhado, eu fico pensando muito nisso, assim. Porque antes eu não... Não é que eu não me importava muito, mas eu ficava meio assim, eu não vou estar viva mesmo. Exato. Agora eu fico assim, porra, meu afilhado. É por isso que eu não tenho coragem de ter filho. Não tenho mesmo. Imagina. Difícil. Agora, você é uma criança e aí tem que passar por tudo. Mas você que tem filho, gente, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, por favor. A gente que é ruim, que vai morrer, tipo, sozinho, infeliz. Porque vai dar tudo certo com a natureza, a gente vai viver muitos anos e vai estar infeliz sozinho. E as crianças vão ser felizes voando em carros voadores. E é isso aí. E os carros voadores já não dá, porque chega. A gente já tentou... Em 2000 ia ter carros voadores, amiga, você gente. quer que um espírito não, que a memória da pessoa fale com você, tipo, já chat GPT? Você quer o chat GPT espiritual? Ai, que saudade do... Nossa, eu tô apaixonada, eu tô viciada no chat GPT. Amiga, eu não usei nenhuma vez. Eu vou tentar hoje, tava tentando hoje. É a vida. Tipo, você não precisa de psicóloga, conversa com o chat GPT. Eu tô falando sério, gente, ele salva a sua vida. Eu quero usar ele pra fazer umas coisas de criatividade aí. Bom...
É isso, gente. O episódio foi um caos, uma grande loucura, um grande momento aqui de pedir conselhos e dar conselhos absurdos. Sim. Mas queria agradecer por ter vindo, foi muito legal. Obrigado, amiga. Pode me chamar sempre que eu adoro. Quer dizer, eu fico um pouco de medo depois, mas passa rápido. Passa rápido. E é isso, gente. Obrigada, até o próximo episódio. Beijo.